de um método que, para mim, foi ele que inventou. Depois eu mostro para o senhor e o senhor vê se você já viu outras pessoas fazendo isso. Até no vídeo ele falou para mim, ele disse que nunca viu ninguém, mas se alguém viu, para avisar ele, porque se caso ele for postar, apresentar algum lugar, ele não pode apresentar o que outra pessoa já fez, que se torna plágio, né? É verdade. Mas é de 99, os divisores de 99 até 999 por meio desse método que ele fez lá. Ele é muito inteligente, professor. Ele é muito bom, ele. O senhor conhece? Foi professor dele? Não é o Fábio que... Ele é Moreno? dessa turma de cálculo numérico. Ele ainda está estudando cálculo. É mesmo? Tá, ele está estudando ainda, só que ele não assiste às aulas. Depois que ele vai assistir às aulas. Ele só deixou de fazer comigo, foi física. Ele estava fazendo física, só que aí, física 3, né? Só que aí a Facan aceitou a cadeira que ele já tinha feito lá na UFMA. Aí ele vai fazer Entendi. Mas ele é muito inteligente, ó. Ele me ajudou a responder as questões lá, aquela lá que você estava me ajudando. Certo. Eu fiz ali bem de forma trivial, né? Eu igualei os espaços, entendeu? Não, a forma que o senhor... Eu também estava pensando daquela forma. Aí eu mandei pro professor Ilman, ele nem quis me ajudar. Entendi. Mas... Aí, depois eu mando pro senhor. Tá bom. Então vamos lá, né? Já tem 2 alunos. Laís está aí. Boa noite, Laís. Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bom, né? Vamos começar, então. Já tem 2 alunos, é o suficiente, tá? O tempo está passando. Então, eu vou aumentar mais um pouco o áudio aqui. Professor, a gente vai ficar... Eu tô querendo, né? Mas nós vamos correr aqui. Quanto tempo? Porque hoje nós iremos começar o conteúdo que eu falei que eu não ia dar para vocês, né? Olha só. Esse conteúdo aqui de a interpolação com diferenças divididas, né? Ou polinômios de Newton, eu falei que eu não ia passar para vocês, né? Até na última aula eu tinha falado. Só que eu resolvi, né, para não deixar aí uma lacuna, né? Até porque, assim, é um método, ele não é muito, digamos assim, difícil de implementação, né? Comparado com a interpolação de Lagrange e a interpolação polinomial, né, quadrática, esse método aqui não tem assim uma diferença para os outros, né? Só que vai ter algumas adaptações, né? Por exemplo, nós vamos começar agora o polinômio de Newton e depois veremos um método que é um método auxiliar o de Newton, que é o método de Gregory Newton. É só uma implementação a mais, né? Que facilita, que o foco dele é para você interpolar pontos que estão igualmente espaçados, né? Então, ou seja, é um método que ele é aplicado quando você tem o espaço no eixo X, né? A diferença de um ponto para o outro igual, né? Então, ele é bastante interessante. E, assim, os outros métodos, né, estudados anteriormente, eles não distinguem, né, isso. Eles pegam qualquer espaçamento, né, e fazem a interpolação. Mas o método de Gregory Newton, ele vai ser importante para nós. Por quê, gente? Por que eu resolvi dar para vocês? Porque o próximo conteúdo, que é integração numérica, ele vai fazer lá as aproximações de integrais, né? Resolver integrais de forma numérica. Então, ele vai usar polinômios para aproximar as áreas, né? Até porque, como vocês sabem, uma integral, né?
a integral de uma função em um intervalo definido, né, sobre uma curva, na verdade é uma área que ela aproxima, né, abaixo dessa curva. Então, quando você, numericamente falando, você consegue aproximar por figuras geométricas. Por exemplo, o trapézio. O trapézio é uma forma de aproximar integrais, né? Ou seja, analisando a área de trapézio. Então, quando você vai maximizando a área desse trapézio, né, aí você vai aproximando cada vez mais a integral. Então, o resultado fica mais refinado, né? Então, o polinômio de Gregory Newton, ele é um método, né, bastante eficiente, né, para a gente fazer essa aproximação. Mas a gente pode fazer também por Lagrange, né? Por Lagrange a gente consegue também aproximar, tá? Se bem que os livros, quando eles vão analisar a integração numérica, eles usam o Gregory Newton. Agora, na última cadeira que eu dei de cálculo numérico, eu usei Lagrange, né, para diferenciar um pouco. Então, não tem nenhum livro que use Lagrange, né, nem na internet. Nem na internet eles não usam Lagrange para aproximar. Eu usei, né? E o resultado é o mesmo, né, com Gregory Newton. Tá? Então, vamos começar, gente, com polinômios de Newton. Né? Polinômios de Newton, ele usa, né, aqui, ó, uma característica, né, singular dele é o quê? É as diferenças divididas que você vai encontrando, né, ao longo dos pontos. Tá? Então, aqui nesse polinômio de Newton, você não usa sistema de equações, né, que é uma vantagem que ele tem, né, assim como o de Lagrange, certo? Aí, uma das desvantagens, eu coloquei aqui, ó, do método de Lagrange, pessoal, é a necessidade de você reconstruir todo o polinômio, né? Digamos que você está fazendo uma interpolação de 5º grau, né? Aí, por exemplo, você vai lá e, de repente, o polinômio ele não foi satisfatório para o teu resultado, né? Então, o que ele te exige, né, a fazer novamente? Você vai ter que fazer um polinômio de grau superior, não é? Então, aí você vai ter que fazer novamente todo aquele processo, né, para encontrar lá os termos do polinômio e tudo. No polinômio de Newton, né, e consequentemente Gregory Newton, basta você adicionar um termo, né, e está feito, né? Tá feito o polinômio já com um grau a mais, né? Então, Lagrange comparado ao Gregory Newton, né, ao método de Newton, só tem essa pequena diferença. Porque no de Lagrange você tem um desconforto, né, para poder calcular um polinômio maior, né, de grau maior, aí você tem que fazer maior número de manipulações. Tá? Então, vamos seguir aqui. Eu coloquei os slides lá, pessoal, hoje. Vocês olharam lá o arquivo no site, na plataforma? Colocou. Eu coloquei lá o slide, ele já está adaptado, entendeu? Ok. Ele está adaptado com a aula de hoje, tá? Bom, aqui, ó. Peraí, deixa eu... Pronto, ó. O que são esses operadores de diferenças divididas, gente? Na verdade, nada mais é do que aquele quociente quando você faz, né? Você pega um y superior menos o anterior, dividido pelo x, né? O x posterior menos o x anterior. Tá aqui, ó. Então, ó, por exemplo, uma diferença dividida de ordem 0 é o próprio y, tá? Que é como você pegasse um y posterior menos o anterior, né? Então, ó, um operador
de ordem 0, aí tem essa representação aqui, ó, simbólica, né? Desse símbolo aqui, ó. Tá? Então, ele diz assim, ó, o operador de ordem 0, né? Para y, é o próprio y. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, ó? Que não houve, né, diferença entre dois valores para y, tá? Já o de ordem 1 será quem, ó? Ó, o operador de ordem 1, né? Em relação aqui ao y, vai ser quem, ó? Y, ó, índice i mais 1 menos, ó, yi dividido por x, índice i mais 1 menos x. É o que eu acabei de falar, tá? Você vai pegando a diferença, né, entre o x, digamos, o x1 menos x0, o y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. É isso que ele está querendo dizer aqui, ó, tá? Beleza? Peraí. Ok. Então, ó, aí ele vai, ó, de ordem 2, operador de ordem 2, né? Aí ele faz assim, ó, mesma coisa. Operador aqui, ó. Ele vai pegar o operador de ordem 1, né? Aqui, ó, em relação a y, né? I mais 1, né? Menos o operador aqui, ó, yi, tá? Aí tem um detalhe aqui, ó. No de ordem 2, você vai calcular agora aqui, ó, o x, ó, o xi mais 2 menos xi. Então, por exemplo, se você tem lá x0, x1 e x2, agora aqui, ó, no operador de ordem 2, tu vai pegar x2 menos x0. Aqui, ó. Certo? É o que ele está querendo... Deixa eu tirar esse negócio daqui. É o que ele está querendo dizer aqui, ó. Então, ó, por exemplo, no operador de ordem 1, é normal. Você pegar lá x1 menos x0. Aqui, ó, no operador de ordem 2, você vai pegar, por exemplo, aqui, ó, y1 menos y0 dividido por x2, né? Porque, ó, você vai pegar agora o próximo, ou seja, é como se você pulasse uma linha, né, da tabela lá dos dados. Então, vai ficar x2 menos x0, certo? E o operador de ordem n, né, é esse aqui, ó. Vai ficar... Seria x, mesma coisa. Se x é i mais n, né? No caso aqui é i mais n. Tá, desapareceu ali. Menos o x, né, anterior. Vocês vão entender isso melhor com um exercício aqui, ó, tá? Então, ó, por exemplo, Eu ia pedir mesmo. vamos lá. Isso aqui é bem prático. Vocês vão entender primeiro, ó, porque para encontrar o polinômio de Newton, você primeiro tem que calcular, né, essa tabela aqui, ó, das diferenças divididas, né? Então aqui, ó, dada essa tabela qualquer, ó, tá aqui, ó, tu tem x. Quais são os x? 0, 0,2, 0,3, 0,4, 0,7, 0,9. E aqui o f, 3. Então você pode ver aqui, ó, que o f são valores aleatórios, né? E o x, aqui o x, ó, se você perceber aqui, ó, não sei se vocês perceberam, daqui para cá ele vai o quê? 0,2 unidades, né? 0,2 unidades aqui, ó. Daqui para cá, só 0,1 unidade. Aí daqui para cá, ó, de 0,3 para 0,4, 0,1. De 0,4 para 0,7, 0,3. E daqui para cá, ó, de 0,7 até 0,9, são 0,2. Ou seja, não existe aqui, pessoal, ó, um espaçamento igual no x, né? E aqui também não existe, ó, tá? Então, é importante a gente saber isso aqui, né? Porque quando a gente for usar o próximo método, que é Gregory Newton, ele vai exigir que os espaços aqui, ó, entre os pontos x sejam igualmente, né? Sejam igualmente espaçados, beleza? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa aqui, o primeiro passo é você montar na vertical.
Aqui, ó. Escrever uma tabela vertical, né? Com uma coluna extra para o número do item. Então, por exemplo, eu só fiz adicionar aqui, ó, para numerar aqui os itens, né? Então, o primeiro aqui, ó, é x0, x1, né? x2, x3, x4, x5. Tá? Beleza? Aí, bom, tá aqui, ó. Essa tabela, eu coloquei ela aqui, ó, na vertical. Então, eu fiz aqui, ó. O próximo passo, o segundo passo é o seguinte, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui a tabela. Aqui que você vai pegar, ó. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar, ó, o y1 menos o y0, aqui, ó, dividido por, tá aqui, ó, por x1 menos x0. Tá aqui, ó, 0,2 menos 0. Logo, isso aqui vai dar quanto? Vai dar menos 1,20. Tá? Menos 1,20. Aí a minha próxima diferença dividida que eu vou fazer, ó, vai ser este menos esse, né? Vamos confirmar aí na calculadora, gente, esses números, ó, tá? Ok. Então, ó, se eu pegar, confirme aí, ó. Se eu pegar, ó, 2,655 menos 2,760 dá menos 0,105. Dividido por... Aí você vai pegar aqui, ó, 0,3 menos 0,2, né? Dividido por 0,3 menos 0,2. Ah, E dá 1,05. deu quanto? Deu quanto aí? Deu isso mesmo, professor. 1,05 menos 1,05. Isso, exatamente. Né? Deixa eu só confirmar aqui no meu. O meu não bateu aqui. É isso aqui. Dividido por 0,1, né? Menos 1,05. É esse valor aqui, ó. Deu para entender aí, gente? Quem tá aí, quem tá no grupo aí, Fernando, Laís e Chay. Deu para entender aí vocês? É o professor. Peraí, tem um aluno perguntando aqui, cadê o link? Oh, meu Deus do céu. Peraí. Deixa eu ver aqui. Só um instante aí, gente, que tem uma aluna que não conseguiu entrar ainda. Deixa eu ver aqui. Peraí. Quando ela clica no link, diz que dá bloqueado. Peraí. E Fernanda, tu tem esse link aí no teu celular, tem? Hein? Oi? Deixa eu ver aqui se ela consegue. Vicente, boa noite, cara. Tudo bem? Boa noite, tudo bom, professor? Com o senhor? Tudo tranquilo. Chayenne, tudo bem? Deixa eu ver aqui se ela entra, rapaz. Tudo bem, professor.
Deixa eu ver aqui se ela consegue entrar. Vocês têm um link aí no celular, tem? Eu copiei. Tu consegue me manda para mim, pro meu WhatsApp? Eu mandar aqui para ela? Agora eu não tenho o seu WhatsApp. Ah, não tem, né? Deixa eu ver. Fernanda, tá ouvindo aí? Já enviei, professor. Viu? Deixa eu mandar aqui para ela. Ver se ela entra aqui. Certo, então, como eu estava falando aqui, gente, ó, dado essa tabela, né, recapitulando aqui, ó, dado uma tabela qualquer, né, aqui, ó, dado essa tabela aqui, o polinômio de Newton, ele vai precisar de umas coisinhas chamadas diferenças divididas. O que são essas coisas? Ó, basta você pegar aqui, ó, tá aqui a tabela, ó, os valores que eu coloquei aqui na vertical. Eu coloquei uma tabela auxiliar aqui para numerar, né, as linhas aqui dessa tabela. Então, ó, o que vai acontecer? Você vai, por exemplo, ó, eu estou calculando aqui, ó, as diferenças divididas de ordem 1. Né, aqui, ó, diferença dividida de ordem 1. Ó, tá bem aqui, ó. Por isso que tem esse índice 1 aqui, ó. Então, o que são essas diferenças divididas de ordem 1? É você ir fazendo. Agora ela entrou. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, Tainara. Opa, tudo bem, Tainara? Opa, oi, Tainara, boa noite. Tudo tranquilo? Boa noite. Conseguiu, Ainda bem que deu né? certo. Deu Consegui. certo, né? Deu. Tá bom, vamos lá. Ó. Então, veja só. Na verdade, gente, em outras palavras, quando você está calculando a diferença dividida de ordem 1, você vai pegando aqui, ó, o y1 com menos o y0 dividido, ó, pelo pelo x1 menos o x0. Esse cálculo bem aqui, ó. Então, quando você fizer essa divisão, dá esse valor bem aqui, ó, menos 1,20. Agora, você vai passar para a próxima linha. Aí tu pega 2,655 menos 2,760 dividido, ó, pela essa diferença bem aqui, ó, 0,3 menos 0,2, que dá 0,1. Então, quando você faz esse cálculo, dá este valor aqui, ó. Certo? Depois, tu pega esse aqui, ó, 2,6, né? 2,6 menos 2,655 dividido por essa diferença, que também dá 0,1. Então, o resultado vai dar esse aqui, ó. Esse aqui, ó, menos 0,55, né? Quando tu pegar 3,035 menos isso aqui, ó, dividido por 0,7 menos 0,4, que é 0,3, vai dar este valor aqui, ó. Vocês podem até confirmar na calculadora, tá? E finalmente, ó, tu pega esse menos esse, dividido por 0,9 menos 0,7, que é 0,2, né? Então vai dar esse valor aqui, ó. Tá? Então, essa coluna que você montou aqui, ó, é a chamada, turma, de diferenças divididas de ordem 1, né? Aqui, ó, de ordem 1, ó. Então tá aqui, ó. Fórmula de cálculo válida somente para a primeira ordem, tá? Você quer para a primeira ordem. Tá? Então, vou passar aqui para a tabela seguinte, que é continuando, ó. Tá? Aí o terceiro passo será o quê? Ó? Aí nós vamos calcular agora, ó, a diferença dividida de ordem 2, tá? Tá aqui agora.
de ordem 2. Agora, observe uma coisa. Ó. Até marquei aqui de vermelho, ó, esse primeiro ponto aqui, ó, de X, e o segundo ponto aqui de X, ó. Ou seja, eu pulei uma linha, tá? Tá bem aqui, ó. Coloquei entre parênteses aqui, ó. Pulando uma linha, né? Então, é o seguinte, gente. As diferenças divididas de segunda ordem, né? Você calcula aqui, ó. Normalmente o Y, né? Aqui, ó. Agora, o valor que você encontrou, né? Que é dessa coluna aqui, ó. Você vai pegar essa coluna aqui agora, ó. Né? Ou seja, você vai pegar esse valor, né? Menos esse aqui, ó. Tá? Tá aqui, ó. Então, você vai pegar, ó, esse valor aqui, ó. Menos este. Tá aqui o cálculo, ó, gente. Eu consegui fazer, colocar aqui, ó. Aí você vai fazer o quê? Ó? Dividido pelo x, ó. Só que o x agora, ó, vai ser o x2 menos o x0. Né? Por quê? Aí eu vou voltar lá no início da aula, ó, só para quem ainda não tinha chegado. Tá aqui, ó. O operador das diferenças divididas, gente, para montar o polinômio de Newton, ele tem essa estrutura aqui, ó, né? O de ordem 0 sempre vai ser y. O de ordem 1, tá aqui, ó, é o que nós calculamos. Ó. O de ordem 2, ó, se tu olhar bem aqui o índice, ó, olha só, ele pega aqui, ó, o i mais 2. Ou seja, ele pula uma linha, né? Aqui, ó. Então tá bem aqui, ó. O x vai ser aqui, ó, vai ser o x, né? Vai ser o x, né? Pulando uma linha menos o x0, né? Então tá bem aqui, ó. Quando o i for 0, aqui, ó, aí tu vai ter x2 menos x0. Entendeu? Então, é basicamente isso. Ó. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Ó. Opa. Deu a contagem. O Zoom tá me apurreando. Faltam 10 minutos, viu, gente? Para acabar. Vocês voltam, tá? Engraçado, Tá bom. Esse Zoom aqui. Quinta-feira eu dei aula direto e não travou. Mas, deixa pra lá. Professor também, o Zeni, ele deu quase 2 horas de aula também. Que dia? Só saiu ontem à noite. Só saiu mesmo porque aqui em Alto Alegre, aqui no interior, caiu de fase, aí minha internet... Mas já estava quase com 2 horas de aula. Estranho. Isso aqui vai entender. Dia de quinta-feira ele não trava. Eu dou 1h30 de aula e não trava. Mas, bom. Olha aqui, Tô. Peraí. Tá aqui, ó, a tabela, né? Então, ó, esse valor aqui, menos esse, né? Dividido, ó, por 0,3 menos 0. Então tá aqui, ó, dá 0,5. Se tu pegar agora, ó, vai pegar agora esse menos este, ó, né? Fazendo um jogo de sinal aqui, ó, né? Dividido, ó, por 0,4, né? Menos quem, ó? 0,2. Entendeu? Porque aqui, ó, tu vai ter agora o y, na verdade, esse aqui é o x1 e esse daqui, ó, é o x3. Entendeu? Aí tu faz o seguinte, ó, x3 menos x1, né? Então tá aqui, ó, 0,4 menos 0,2, dá 2,5, né? Depois, aí você pega esse aqui, ó, 1,45 menos esse daqui, ó, menos 0,55, né? Fazendo o jogo de sinal, tá? Aí tu vai pegar, ó, aí, novamente você pula aqui, ó, uma linha, ó. Então vai ficar 0,7 menos, ou seja, o x4 menos o x2. Então tá aqui, ó, 0,7 menos 0,3, que dá 5, tá? E finalmente tu pega esse aqui menos esse, dividido por 0,9 menos 0,4. Né? Ou seja, vai pular sempre uma linha para o x quando tu estiver calculando o operador aqui, ó, de ordem 2, né? Então a gente vai montar aqui uma coluna, ó, com os operadores de ordem 2, que são esses valores aqui, ó, 0,5, 2,5, 5 e 8. Tá? Então esses são os operadores, né?
os operadores, né, tá aqui, ó, operadores, ó, né, de ordem 2, tá? De diferenças divididas. Aí, turma, tá aqui, ó. Aí você monta a coluna desses operadores que você encontrou, tá aqui, ó. Então, se tu observar, ó, quando você calcula os operadores de ordem 1, ele te dá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 valores. Na próxima, ele só te dá 4, ou seja, ele vai diminuindo, né, os valores. Ele vai diminuindo, turma, até, ó, por exemplo, tá aqui, ó, 1, 2, né? Aí aqui tu vai encontrar agora os operadores de ordem 3. Aí você vai montar aqui, ó, mais uma coluna. 3, não é? Ó. Então você vai montar aqui, ó. 1, 2, 3. E na quarta sempre vai dar 0. Porque tem um teorema que vai nos dizer isso. Vou já falar sobre ele. Por exemplo, esses dados aqui, gente, eles se referem a um polinômio de terceira ordem, tá? Não foi interessante a gente saber lá a estrutura dele? Apenas os dados, mas é um polinômio de terceiro grau. E quando você vai calcular aqui, ó, os operadores de ordem 4, sempre vai dar 0. Ou seja, se você está avaliando um polinômio de segundo grau, aí você for calcular as diferenças divididas de ordem 3, sempre vai dar 0. Entenderam? Porque aqui é um grau maior do que o grau, né? O grau dominante do polinômio em análise, tá? Então, esses valores sempre tem que dar 0 aqui, ó. Entenderam? Na verdade, isso aqui é só um exemplo ilustrativo. Eu vou fazer um com vocês no quadro, tá? Bom, então, veja só. Você já encontrou aqui, ó, as diferenças divididas de ordem 1, as diferenças divididas de ordem 2 e as diferenças divididas de ordem 3. Então, nós vamos montar o polinômio agora, tá? Então, como é que eu monto esse polinômio? Aqui, ó. Essa é a forma de Newton, né? Então, tá aqui, ó. Depois que tu já sabe calcular as diferenças divididas, né? Tá aqui, ó. Aí fica fácil, turma. Muito fácil. É até mais fácil do que o de Lagrange. Porque basta você fazer isso aqui, ó. Essas diferenças aqui, aí você vai montar agora esses termos aqui, ó, né? Então, para isso você tem que saber cada termo aqui do polinômio, tá? Bom, olha só. Veja bem, gente. Aqui, ó, dependendo do grau dele, ó, P índice N, o Y0 já está na tabela, tá? Então, o que ele vai fazer agora? Vamos destroçar isso aqui. Destroçar não. Desmembrar isso aqui, ó. Vou colocar no quadro este termo aqui, só que simplificado, tá? Eu vou passar para o quadro ali, gente. Tá ok? Tá dando para olhar o quadro aí, beleza? Tranquilo? Sim. Certo. Então vamos lá. Então vão acompanhando aí o slide juntamente com o quadro, que eu vou abrir essa expressão aí que ela tá implícita, né? Então, olha só. Se chegar alguém, vocês me avisam, tá, gente? Porque eu tô de costa aqui pro quadro, tá? Quer dizer, eu tô de costa aqui pro notebook, beleza? Então, ó, eu tenho assim, ó, P, ó, eu tenho assim, ó. Pera aí. Ô, rapaz. O Myron chegou aí, né? Tem boa noite aí pro Myron aí. Boa noite. Ai, parece um menino do pré, professor, dando boa noite. Eu ainda dei. P de N, ó, P de N. Peraí, deixa eu colocar aqui, ó.
P índice N de X é igual. Vamos lá, gente. Eu vou abrir, ó. Então vai ficar ó, Y0 mais. Aí, ó, aqui no slide tem assim, ó. Aqui no slide está dizendo assim, ó. Esse delta aí, Y0. Ou seja, são os operadores que tu determinou lá, ó. Então eu vou pegar o operador, o primeiro operador de ordem 1, né? Então vai ficar assim, ó. Operador, observe no slide aqui, gente, ó. Tu tem aqui, ó, índice I, não é? Aliás, expoente I, não é isso? Então, ó, quando o I for 1, aí fica assim, ó. Delta I, aqui tá subtendido 1, ó, tá? Aí vai ficar, ó, delta I, Y0, né? Que multiplica, ó, X menos X0, tá? Que é esse fator bem aqui, ó. Ok? Aqui, ó. Então, quando o I for 1, né? Aí tu vai ter aqui, ó, X menos X0, tá? Ou seja, o J é 0, tá? Aqui, ó, o J é 0 quando o I for 1. Mais quem, ó? Agora eu vou pegar o operador de diferenças divididas de ordem 2, né? Então vai ficar o delta 2, Y0, certo? Que multiplica X menos X0 vezes X menos X1. Tá? Muito simples, gente. Muito fácil. Entendeu? Por quê? Ó? Quando o I for 2, agora, ó, aí tu vai pegar lá em cima, ali, ó, nesse produtório, vai ficar 2 menos 1 dá 1. Né? Então vai ficar ó, X menos X0 menos X